Ok, boa tarde mais uma vez, 23 de agosto, oitavo ano A e B. Hoje, 23 de agosto, hoje é dia do internauta, né? Muita gente aí, vocês são internautas. Que é internauta? Eu ia perguntar Internautas. agora. Oi? Eu ia O que perguntar também. Minha Eu gente, também. vocês são... Hã? O que é Vocês são internauta? internautas e não sabem o que é internauta. Eu Pessoal, já tem ouvi coisa que a gente falar, quer ué, e só nem não sei o que sabe. é. É quem usa a internet, pessoal. Ah, tá. Nossa, então eu sou Usuário muito da internet. Hã? usuário. Eu sou uma deusa da internet. Meu Deus, eu passei 37 anos. Vocês são usuários da internet, eu sou um usuário da internet. Inclusive, nós estamos aqui nesta aula virtual graças à internet. Então, nós estamos aqui como internautas, né? Então todo mundo aqui é. Acho que quase todo Exatamente. mundo inteiro é, né? Porque, bem, a Olha, internet está em quase todo lugar. exato. Mas não podemos dizer que é quase todo mundo, porque, infelizmente, nós temos aí muita gente sem acesso. Isso é uma Sim, coisa, inclusive, que a pandemia mostrou, pessoal. Olha só, o Brasil, ele é um país que ele já tem mais telefones, mais aparelhos telefônicos do que habitantes. Tem noção? Tem mais caraca. aparelhos telefônicos, ou seja, tem pessoas que têm mais de um aparelho, certo? Mas, né? Eu tenho três bichos, três celularzinhos. Os meus Tudo da Nokia. primeiros e esse daqui. Porém, Não, é tudo Samsung. ó, Samsung da porém, Nokia. apesar de ter mais celular do que pessoas, muitas pessoas não estão conectadas. Muitas É, pessoas não têm acesso à internet, tá? Às vezes até tem um celular, mas não tem internet suficiente para assistir uma aula, por exemplo. Basta ver, ó, eu tenho duas turmas, né? Do oitavo ano. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. No oitavo ano B, tenho 27. No oitavo ano A, eu tenho 26, 25. Então, 27 com 25 vai dar 52. 52 alunos, dos quais aqui eu tenho apenas 9 participando, certo? Claro, eu é, sei que tem uns que têm internet e não entram, né? É é. preguiça mesmo. Mas eu sei que eu tenho muitos alunos aí que não têm internet. A Ariana chegou agora, Agora é 10. ainda, agora 10. Mariana e Vitória. Certo? Então, essa ideia de que as pessoas, que nós temos acesso, todo mundo tem acesso, não é, a pandemia mostrou que não é bem assim, não. Muita gente ainda está sem acesso à internet. Inclusive, eu só tenho internet boa porque eu estou em casa, né? Porque eu tenho um serviço de internet. Porque quando eu vou para a rua, é o plano de 1 giga e quando acaba, ele manda mensagem. Acabou o seu 1 giga, quiser mais, compre. Eu digo, não, que eu não tenho dinheiro. Deixa para o dia seguinte. Aí no É dia assim. seguinte vai ficar a mesma coisa. Hã? Aí no dia seguinte vai ser a mesma coisa. Aí quando chega nos cantos, já vou logo procurando Wi-Fi, né, para saber onde é que tem, para poder estar navegando. Por isso que às vezes acontece de eu não estar em casa e algum de vocês mandar, professor, me manda tal coisa. Aí digo mais tarde, porque né, na rua nem estou com o computador para que está com o arquivo, ou às vezes até estou com o arquivo no celular, mas eu não tenho internet suficiente para enviar para vocês. Aí por isso que eu digo, mais tarde eu envio, quando chegar em casa. Triste. Ó, E eu que não enviei nada, professor. Ele manda, passou tarefa e eu não, eu não fiz. Como é que fica? eu vi, muito bem. Ai, ai. Bruno, não reclama comigo não, professor, desculpa. Bom, estão vendo aí na tela, né? Segundo reinado. Estão vendo? Sim. Sim. Pronto. Olha só, nós vimos o primeiro reinado, foi um reinado curto, né? Dom Pedro I. Dom Pedro I ficou de 1822 até 1831. Sim, Mariane, começou agora. Nós estávamos falando sobre a gincana, sobre algumas coisas, e o conteúdo de fato começou agora. Então, o reinado de Dom Pedro I foi curto, tá? Ele ficou apenas 9 anos, tá certo? Foi de Coitado. 1822 a 1831. Nós vimos que nesses 9 anos ele fez aí a primeira Constituição do Brasil, né? De 1824. Inclusive, ano que vem, em 2022, nós faremos 200 anos da independência do Brasil,
tá certo? O que nós temos a comemorar? Não muita Que coisa. chique. Então o que acontece? Dom Pedro I, ele começou ele era muito autoritário, tá? Tanto que a primeira Constituição, ela tinha aí o poder legislativo, executivo e judiciário, como pregou Montesquieu lá na Europa, né? Ou seja, 3 poderes que são independentes entre si e que cada um age na sua área. Mas Dom Pedro I, autoritário como ele era, ele criou ainda um 4º poder, que é o poder moderador. Esse poder moderador, ele está acima dos outros 3. Ou seja, ele tem o poder, ele tinha autoridade para desfazer algumas das decisões dos outros 3 poderes. Tá certo? Inclusive, esse poder moderador, ele vai ser usado também por Dom Pedro II. Tá certo? Olha só. Então, a primeira Constituição do Brasil, 1824. Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I deixa o país em 31, ele volta para a Europa, tá? Vai lá disputar o trono que o irmão dele, Miguel, havia usurpado, havia roubado de sua filha, tá certo? E aí ele deixa, ele tinha também ele estava com uma imagem muito desgastada no Brasil, tá certo? E aí ele deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro II. Nós vimos nas aulas anteriores uma foto de Dom Pedro com 5 anos de idade. Tá? Então, obviamente, com 5 anos de idade você não ia poder governar. Tá certo? O que vai se fazer, então? Um período de regências. Ou seja, deputados vão eleger um deles, tá? Para poder governar o país até Dom Pedro II completar 18 anos. Ok? Acontece que ocorre um golpe aí. Não, vou dizer não, porque isso já é a aula de hoje. Vamos começar. Esse que vocês estão vendo aí, Dom Pedro II, tá? Na imagem, já um senhor. Nós vimos 2 fotos de Dom Pedro já. Nós vimos Dom Pedro com 5 anos, nós vimos Dom Pedro com 14 anos. Essa é a imagem dele já mais velho. Professor, por que não tem imagem de Dom Pedro I também já mais velho? Porque Dom Pedro I morreu cedo. Ele morreu jovem, morreu com 30 e poucos anos. Coitado. Certo? Ele, se não me engano, foi algum problema do pulmão, não lembro bem dizer se foi tuberculose, não lembro. Mas eu lembro que ele já tinha um dos pulmões comprometidos, provavelmente por causa de uma queda a cavalo que ele sofreu aqui no Brasil. Já. Tá? O Tacamão de Portugal. Oi? Como? Yeah. Bom, Dom Pedro I, deixa eu ver aqui. 98, ele morreu em 34, então ele morreu com 36 anos de idade, tá certo? Outubro, setembro, ele nem chegou a completar 36, faltava aí 12 mais 6, 18 dias para completar 36, morreu com 35 e pouco, quase todos, tá? Dom Pedro I de Portugal, lá em Portugal ele vai ser o Dom Pedro IV de Portugal, tá certo? Deixa o filho dele, Dom Pedro II, aqui no Brasil. Então, ele morre muito, muito jovem, por isso que não tem imagem de Dom Pedro I já mais velho, tá? Ele vai morrer ainda muito jovem, tá certo? O Dom Pedro II, não. O Dom Pedro II ele vai viver aí uma vida bem longa, tá certo? Por isso que tem imagens dele já mais velho, tá? Dom Pedro II, ele nasceu em 1825, e vai viver até 1891, tá certo? Então, ele vive aí um bom tempo, né? 91 menos 25 vai dar 66 anos, tá? Hoje até se vive mais do que isso. Mas, se comparado ao pai dele, ele viveu aí o dobro, né? Quase o dobro do pai dele. Bom, pessoal... sim, detalhe, e ele quando morre, ele não é mais imperador do Brasil, né? Nós vamos ver que ele vai deixar o Império Brasileiro, vai deixar de ser imperador em 1889, tá? Quando ocorre a proclamação da República. Então, 2 anos depois de deixar de ser imperador, ele morreu? Exatamente, 2 anos depois. Inclusive, quando ele ainda era imperador, essa era uma das críticas que a oposição fazia a ele. Ele já estava velho, ele não tinha uma saúde muito boa. Como é que alguém
já idoso e sem saúde pode governar um país do tamanho do Brasil, certo? Então, essa Não sei, representação. pergunto pra a Rainha Elizabeth, porque sabe, né? Idade. Exatamente, né? Ele morreu, olha, a Rainha Isabel já está com 95 anos, né? Ah, velho, Já tá tem muito da aí velha. quase 30 anos a mais do que Dom Pedro II. Mas são outros tempos, né, É, pessoal? Hoje a medicina é mais avançada, né? É mais fácil, né? É, Além né? de que as mulheres, geralmente, elas vivem mais do que os homens, né? Não por uma questão genética, mas por uma questão mesmo de cuidados. As mulheres, geralmente, elas são mais cuidadosas com suas saúdes do que os homens, né? Homem pois não é. tá nem. É só uma profissão, tá, professor? O homem não tá nem aí. Você fala assim: caramba, eu tô com uma dor aqui, será que deve ser nada? Aí quando com o homem é diferente, o homem fala assim: deve ser só uma dorzinha assim, não é nada muito de grave, não. Exato. É, E acaba que, às vezes, né, alguma coisa. Bom, então vamos lá, Dom Pedro II aí. Sim, aqui está o período lá do segundo reinado, tá? 1840 a 1889, tá certo? Então, quase 50 anos aí de segundo reinado, tá certo? Dom Pedro II, por que não começa em 31? Porque entre 1831 e 1840 você vai ter o período aí regencial, que nós vimos também que é um período marcado por muitas revoltas, pessoal, tá? Muitos estados aí se revoltando. Nós estamos vendo aí ó, a imagem de Dom Pedro II, tá? Já garotinho, né? Já 14 anos de idade, que é quando ele vai assumir o trono. Bom, em 1840, o governo regencial vai decretar uma lei que diminuía o poder das assembleias legislativas provinciais. Só para lembrar, províncias é o que nós conhecemos hoje por estados, tá certo? Então, essa lei promulgada lá em 1840, ela diminuía o poder das assembleias da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, tá certo? Então, quem está insatisfeito com a medida, tá? Vai considerar isso aí um retrocesso, né? Um regresso conservador, tá certo? E aí os liberais, que são os insatisfeitos, eles vão para o ataque. O que eles fazem? Eles lançam uma campanha pública de antecipação da maioridade do príncipe Dom Pedro de Alcântara. Ele tinha 14 anos na época, tá certo? O que é a antecipação da maioridade? Olha, pela regra, tá? Pela Constituição do Brasil na época, que era de 1824, Dom Pedro II só poderia assumir com 18 anos, ok? Mas aí e os na época ele tinha conservadores... quanto? Oi? E nessa foto ele tem quantos? 14. Ah, Tá faltando 4 anos ainda para ele, de fato, poder assumir, tá? Vocês têm mais ou menos quantos anos? Brian, tem quantos anos? 15. Jennifer tem 13. 15, professor. 15? caraca. É, Sim, tá meio abafado. Brian tem quanto? 13. 13. Na mesma faixa, né? Entre 13, acho que a turma aqui tem mais ou menos isso, entre 13 e 15 anos. É a É, faixa do oitavo ano. Bom, então vejam que Dom Pedro II ele vai assumir o trono do Brasil mais ou menos na idade de vocês, tá certo? Ele assume a partir de uma campanha dos liberais, que estavam querendo contra-atacar uma ação feita pelos conservadores, tá certo? Então vejam que não foi de graça. Bom, a campanha vai ganhar apoio popular, o parlamento vai proclamar a maioridade de Pedro de Alcântara. Só um detalhe atual, pessoal. Vocês são menores de idade, tá? Vocês completam a maioridade de vocês com 18 anos, tá certo? Embora vocês já possam votar com 16, caso queiram, né? É um direito opcional, vocês podem usar ou não, tá? Mas, em alguns casos, vocês podem pedir não chama antecipação da maioridade, mas é outro nome que eu esqueci. Enfim, é um recurso da lei que você pode ser considerado adulto a partir dos 16 anos, tá? Então você pode trabalhar, pode
receber um salário, enfim, que não é o de menor aprendiz, né? Tem o de menor aprendiz, que é a partir dos 14, mas tem aí também essa questão da antecipação da maioridade. Que eu esqueci o nome. Se eu lembrar durante a aula, eu volto ao assunto. Vamos lá. Bom, então, em julho de 1840, o príncipe assumiu o trono do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro II. Por que segundo? Porque o pai dele já tinha sido Dom Pedro também, tá? Vamos dizer que houvesse continuado o império no Brasil e o Brasil fosse um império até hoje, por exemplo. Não, Dom Pedro II não teve filhos homens, né? Só teve 2 mulheres, mas digamos que a princesa Isabel tivesse tido um filho homem e esse filho se tornasse rei e ele quisesse usar também o nome de Pedro, então ele seria Dom Pedro III e assim vai, tá certo? 4º, 5º, 6º. Então, por exemplo, o pai de Dom Pedro I, avô de Dom Pedro II, Dom João. Dom João, que veio para o Brasil, ele é Dom João VI. Isso quer dizer que houve um Dom João V, um Dom João IV, Dom João III, um segundo, até o primeiro Dom João. Tá certo? Vamos lá. Bom, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi a saída encontrada pelas elites para manter a ordem escravocrata e a unidade do império, ameaçadas pelos levantes das províncias. Nós vimos na aula passada que os levantes no império, no período regencial, eram muito grandes, tá? Aconteciam demais. Houve na Bahia, houve Pernambuco, houve no Maranhão, houve no Pará, tá? Houve no Rio Grande do Sul, tá? Falamos de vários. Sabe nada, Balaiada, que mais? Malês, vários, tá certo? Então, a elite local estava com medo de perder os seus privilégios, que é o que acontece com as elites ao longo da história. Se nós estudarmos a história do Brasil até o final, até os dias de hoje, nós vamos ver que as elites elas vão estar sempre tentando manobrar a política nacional para que elas consigam preservar os seus privilégios, tá certo? Bom, as elites desejavam um governo centralizado e forte que contemplasse os seus interesses e objetivos. E o povo? Não, o povo era esquecido. Esqueçam. Bom, quem eram as forças políticas naquele momento? O quadro de insurreições do período regencial, ele contribuiu para aprofundar as divergências políticas entre as elites. Então, nesse contexto, nós teremos aí o Partido Conservador e o Partido Liberal. 2 partidos apenas, certo? Quem é o Partido Conservador? Apoiado pelas províncias do Nordeste. Boa tarde, professor. Aqui é a mãe de Mariane. Oi? Ela vai precisar dar uma saidinha, depois ela entra no YouTube para assistir a aula direitinho, tá certo? Certo, tudo bem. Tudo bem. Tchau. Tchau. Pessoal, bem lembrado, olha, as aulas estão no YouTube, tá? Lá na nossa página. Essas de hoje, eu vou ver se eu coloco hoje ainda. E assim que eu colocar, eu mando no grupo o link da aula, tá certo? Para que vocês possam assistir. No caso, Mariane, por exemplo, não vai poder assistir agora, assiste depois. Certo? Sabrina, bem-vinda. Boa tarde, professor. Boa tarde. Estamos no segundo reinado, tá, Sabrina? Segundo reinado do Brasil. Bom, então, o Partido Conservador, quem era? Apoiado pelas províncias do Nordeste e composto por altos funcionários do governo, grandes comerciantes e proprietários de terra. O partido, ou seja, era a elite, né, pessoal? Dá para ver aí que era a elite. O Partido Liberal, a esse sim, vai ser sustentado pelas províncias do Centro-Sul e constituído de senhores rurais, membros das camadas médias urbanas, tá? Esses 2 partidos vão protagonizar aí disputas e trocas de poder ao longo do segundo reinado. Mas não era um império? Só tinha um mandatário? Sim, era um império. O imperador era Dom Pedro II, mas não quer dizer que não houvessem forças políticas em rota de colisão, tá? Não quer dizer que essas forças políticas não disputassem o poder, tá certo? Dom Pedro II, ele vai, ao longo do seu reinado, ficar ali se equilibrando entre uma e outra, entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, para não perder o apoio dos 2 partidos, tá? Querendo ou não,
os dois partidos davam base ao seu governo, tá certo? Na hora que essa base foi tirada, na hora que Dom Pedro II perdeu a sua base política, ele caiu, tá? Foi lá em 1889, ok? Então vejam como é importante, mesmo sendo imperador, você ter uma base política importante, tá certo? Senão você acaba caindo, tá? Isso não foi só aqui não, isso aí acontece na história desde que o mundo é mundo, ok? Ok? Eita. Ok, meu Deus. Eu, hein? Às vezes eu me sinto sozinho, aí eu preciso ouvir a voz de vocês. Para ver se vocês estão aqui. Bom, Professor Lone, Ok, professor. tadinho. aí sim. Bom, Partido Liberal, Partido Conservador. Até Christian, vou falar no grupo, aí sim. É isso que Christian está com cara triste? Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, parlamentarismo à brasileira. Olha, visando estabilizar aí, visando estabilizar a situação política do país, o imperador Dom Pedro II vai criar em 1847 o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Essa medida vai instituir, na verdade, o parlamentarismo no Brasil, tá certo? Se nós compararmos o modelo implantado no Brasil por Dom Pedro II com o modelo inglês, que é usado até hoje, né? Vocês lembraram aí a Rainha Elizabeth II, veremos que o parlamentarismo brasileiro vai funcionar de forma diferente, tá certo? Aqui as coisas tendem a ter sempre um porém, né? Na Inglaterra, como é que funciona? O primeiro-ministro, que hoje é o Boris Johnson, ele é a figura que de fato governa o país. E a Rainha Elizabeth? Ela reina, mas ela não governa, tá certo? Quem governa é o primeiro-ministro, que é eleito aí pelo voto, tá? Ele vai ser escolhido pelo partido, tá? Que recebeu mais votos nas eleições, tá certo? Então, a população vota nos deputados. Aí, o partido que eleger mais deputados vai eleger aí o seu primeiro-ministro. Aí, esse primeiro-ministro faz a composição de governo. O primeiro-ministro da Inglaterra é mais ou menos como o nosso presidente hoje, tá? Tem mais ou menos a mesma função. Bom, depois disso ele nomeia as pessoas que farão, assim, acabei de falar, que farão parte aí do gabinete ministerial, tá certo? Hoje o primeiro-ministro é o Boris Johnson. Boris Johnson, ai, ai. Ele fisicamente lembra o Trump um pouco, é lourinho, cabelo meio bagunçado. Bom... O maluco é um camarão. Olha, no Brasil, o imperador, utilizando-se do poder moderador, lembra quem foi que fez o poder moderador? Pai dele, né? Dom Pedro I. Ele nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os integrantes do seu gabinete ministerial. Então, depois disso, novas eleições eram realizadas para garantir que o partido que ocupava o gabinete ministerial contasse com a maioria do parlamento, tá certo? Então, o revezamento no poder entre partido liberal e conservador vai durar praticamente o segundo reinado inteiro, tá certo? Então, vejam a diferença entre o parlamentarismo inglês, que está funcionando até hoje, e o brasileiro. No inglês, tudo é decidido pelo voto, tá? No parlamentarismo feito por Dom Pedro II, quem vai nomear o presidente do Conselho de Ministros, que seria o primeiro-ministro, no caso, é o imperador, tá? Então é um parlamentarismo meio capenga aí, né? Meio faltando um pedaço, tá? Que a ideia do parlamentarismo é que todo mundo seja eleito pelo voto, tá? Primeiro pelo voto dos cidadãos, depois pelo voto dos deputados que foram eleitos por esses cidadãos. Ok, pessoal? Entendido? Sim. Vamos lá. Europa, 1848, Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos? Olha, em 1848 vai ocorrer a principal onda revolucionária do século XIX na Europa. A Europa, no século XIX, ela vai ser um barril de pólvora. Muita coisa vai acontecer, tá? Mas, porém,
Entretanto, o ano de 1848 ele é particularmente importante, porque é a maior onda, é a principal onda revolucionária do século XIX. Tá? Como é que foi conhecida? Primavera dos Povos. Foi um movimento que vai combinar aí aspirações liberais da burguesia crescente, fortalecida, já passando aí pela segunda Revolução Industrial, tá? E os ideais nacionalistas. Lembrando que alguns países aí vão passar por o processo de unificação, tá? De seus territórios, em especial a Alemanha e a Itália. É um assunto que nós vamos ver ainda, não agora em agosto, mas em setembro, tá? Bom, conta também com a participação das classes trabalhadoras, mobilizadas pela terrível crise econômica que atingiu a Europa entre 1846 e 1850. Péssimas colheitas, elevação do custo de vida e desemprego. Por isso que eu estou falando de hoje, né? Mas não, as crises, elas acontecem com certa frequência, tá? No capitalismo. Tá certo, pessoal? Aí nós vamos ter também um momento de crise, um momento não rupturas, mas tentativas de ruptura também no Brasil, tá certo? O que eu coloquei para vocês aí, tá? É a última grande revolta do Segundo Reinado, vai ocorrer lá em Pernambuco, aqui do lado, tá? Em 1848, se chama Revolução Praieira ou também Insurreição Praieira. Por que chama assim? Porque os líderes do movimento, eles se reuniam na sede do jornal Diário Novo, que se localizava na Rua da Praia, lá no Recife. Então, por esse motivo, os membros do movimento ficaram conhecidos como praieiros. O movimento vai contar com ampla participação popular, sobretudo das camadas médias urbanas, tá? Essa população lutava contra a falta de empregos, pelo fim do controle do comércio pelos portugueses em Pernambuco. Bom, nós podemos considerar essa Revolução Praieira como uma espécie de primavera dos povos no Brasil, tá certo? Por quê? Porque eu vou explicar na próxima aula, tá certo? Daqui a pouco, deixa eu fechar aqui. Daqui a pouco eu preciso ir para o 7º ano. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma. Ok. Espero que estejam ouvindo de fato.